gente, mais uma vez estamos aqui reunidos e a ideia é exatamente compartilhar um pouco mais de informação, conhecimento e discutir o futuro da área de saúde, começando exatamente pelo principal instrumento, que é o diagnóstico. E hoje nós temos aqui 3 grandes nomes, grandes amigos, brilhantes conhecedores dessa área, que vão trazer um pouco da sua opinião e exatamente preparar o terreno para uma discussão logo a seguir, em que vocês todos estão convidados a participar. Eu convido inicialmente o Álvaro Pulchinelli, que é professor da Unifesp, está também como médico no Grupo Fleury e atual vice-presidente da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, presidente eleito e em breve tomará posse. Álvaro, obrigado, fique à vontade. Muito obrigado, Gouveia. Obrigado, Gouveia, e a todos, né, que estão aqui prestigiando. Ao doutor Antônio, né, e o Vinícius Biasoli, para a gente estar discutindo um pouco sobre esse papel, o que a RDC 786 vai trazer para o nosso setor. E assim, dando spoiler, muitas boas oportunidades. Acho que a gente começa a repensar de uma forma mais profunda os nossos serviços de saúde, nossos serviços de medicina laboratorial, especificamente, que eu falo, da nossa parte de medicina diagnóstica, ampliando, né, a magnitude do nosso serviço. Então, a gente vai ter que começar agora a vislumbrar um novo cenário, onde outros players vão entrar. E aí, como a gente vai garantir o nosso maior objetivo, que é o diagnóstico correto, que é levar saúde aos pacientes. Para falar da nossa sociedade, eu trouxe um pouquinho, né, do que é o parâmetro da patologia clínica. Então, acho que o principal número que a gente conversa é esse primeiro. 70% das decisões médicas são pautadas em resultados de exames. Talvez, né, 100% das decisões de saúde sejam pautadas por algum apoio diagnóstico. Seja um apoio, uma ferramenta diagnóstica que o próprio médico pode usar, que é a história clínica, a propedêutica, ou seja, a propedêutica auxiliar, que somos nós que fornecemos. E o patologista clínico tem que estar envolvido em todo esse processo, desde a fase pré-analítica, analítica e pós-analítica. Isso também, e cada vez mais imbuído não só em estar preocupado em fazer bem o exame, mas indicar bem o exame e o resultado ser efetivamente discutido e integrado ao paciente. A nossa sociedade vai completar agora, no ano que vem, 80 anos. Já é uma sociedade bem consolidada. Nós somos uma das sociedades, a sociedade médica, uma das mais antigas do Brasil, a gente perde para a pediatria, mas outras sociedades de importância tão grande quanto a nossa são mais novas, né? Por exemplo, cardiologia, infecto, são mais novas que a gente, né? E aí a nossa sociedade pensa também em outras atuações, pensando ainda na questão de acesso à saúde, como a gente vai trabalhar isso. Primeiro ponto, lógico, nosso grande ponto de união, nossa pedra de toque, nossa menina dos olhos é o PALC, né? O Programa de Acreditação de Laboratórios Clínicos. Que de início, vocês podem pensar, o que o programa de qualidade está ligado ao acesso? Tudo. Porque se a gente não tiver o resultado de qualidade, o resultado certo, adequado, no momento certo, não vai ter acesso nenhum que resolva. Não adianta a gente oferecer mais serviços e serviços ruins. Tem que oferecer o serviço adequado. E o PALC está aí já há 25 anos, né? Uma iniciativa da SBPC junto com a Controlab para trazer isso. Nossa preocupação também, quando fala em acesso, é fazer o acesso de forma adequada, não é um acesso de forma irrestrita ou de forma impensada. Então, quanto mais a gente orienta o paciente, o médico, a tomar as decisões sobre quais exames ele deve tomar, em que momento ele deve tomar, a gente traz isso, né, na adesão a esse programa, que é o Choosing Wisely, onde a gente vai soltando recomendações sobre que exames fazer, em que época fazer, quando fazer. Então, se vocês consultarem o site da sociedade, vai haver várias recomendações. Por exemplo, a gente deve pedir hemoglobina glicada 5 vezes por ano num paciente estável do ponto de vista do diabetes. Mas 2 vezes por ano é o adequado. Então, esse exame, que é fundamental para o acompanhamento do paciente com diabetes, deve ser solicitado na medida exata, né, da evolução da sua doença. E também a gente lançou uma campanha junto com a CBDL e outras entidades
propondo esse voto de confiança no laboratório, né? Porque aqui a gente tem que ser bem claro, vou falar de especialidades médicas, de forma mais particular. A maior parte das especialidades está voltada ao tratamento dos pacientes. A nossa está voltada ao diagnóstico. Nós, a radiologia e a anatomia patológica. Então, nós somos os médicos responsáveis pelo diagnóstico, somos os, entre aspas, diagnosticadores. E o diagnóstico está fundamentado, basicamente, numa instituição chamada laboratório. Né? E essa instituição laboratório é onde a gente tem que confiar o nosso resultado, a nossa saúde. Seja ele na forma tradicional ou nas novas formas que a RDC 786 vai proporcionar ou vai propor que a gente faça. Acho que uma questão de acesso que a gente tem muito orgulho foi esse programa também que fizemos em conjunto com a CBDL, com a SBAC, com a Abramed, com o apoio fundamental na curadoria e administração dos dados que foi feito pela Controlab, onde avaliamos todos os kits para coronavírus. Era aquele momento de pandemia, todo mundo preocupado, perdido, vários testes entrando no mercado, qualidade nem sempre adequada. Provocamos a CBDL, falando, a CBDL, os seus parceiros, os seus integrantes, topam que a gente faça a análise desses exames nos nossos laboratórios e a gente consiga mostrar, não com a intenção de punir quem é ruim, mas a intenção de mostrar quem é bom. Nosso programa tem a intenção de enaltecer quem faz um bom trabalho, né? Então, estava discutindo essa semana na sociedade que esse programa, quando ele divulgava um resultado, a gente estava dando um atestado de que o resultado era adequado, a gente mostrava o resultado. E aquele que não estava? Aquele que não estava não ganhava um atestado que era ruim. Simplesmente o fato de não estar, ele não podia usar o dado do programa como argumento. E com isso foram 13 laboratórios públicos e privados, né? Os grandes laboratórios do Brasil, o Fleury, Einstein, Pardini, DB, DASA, Sabin, todos participaram, mais laboratórios públicos, Laboratório das Plasas Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, da Escola Paulista de Medicina, onde a gente trabalha, e do Adolfo Lutz. 44 fornecedores tiveram, né, a confiança e a coragem de darem os seus kits para a gente testar. Não tem ninguém? Bom, para quem acredita em algumas outras coisas, né? Não sei não, né? Acho que é hora. Será que eu devo parar já? Vai saber, né? Um prédio antigo, né? Veio falar o que eles estão falando, né? 47 kits diagnósticos foram avaliados e o número que está escondidinho atrás aqui da cadeira, mais de 15 mil amostras analisadas. Isso gerou um trabalho científico que está em submissão para publicação, né? E para quem quiser ver esses dados, ele está disponível ainda no site testecovid19.org. Finalmente, né, essa nova diretoria, como o Carlos Gouveia falou para nós, né, da diretoria eleita, do que nós vamos ter no próximo biênio. Então, eu vou estar como presidente, o Guilherme, o vice, a Luciana, né, diretora administrativa. Então, é uma diretoria onde todos os grandes laboratórios, as grandes universidades estão presentes, né? Eu pela Unifesp, Fleury, o Guilherme pelo Sabin, a Luciana pelo DASA e Unifesp, a Annelise pelo DASA, o André Dói pelo Einstein, o Leonardo na Universidade Federal de Minas Gerais, o Carlos Eduardo lá na Escola Paulista em Einstein, o Wilson pelo Fleury e o Fábio Brazão pelo Laboratório Ruth Brazão. Essas são as formas de encontrar a gente, sem gastar muito mais tempo nosso, para abrir tempo para o debate. E era isso que a gente tinha a dizer. Muito obrigado. Muito obrigado, Álvaro. Excelente. E agora convidaria o Tuninho, por Biomanguinhos. O Tuninho é um grande conhecedor do mercado diagnóstico, presente e atuante desde sempre. Desde que eu entrei, eu conheço o Tuninho. E vice-diretor da área de diagnóstico dentro da Fiocruz. Tuninho, muito obrigado. Vai botar para mim a apresentação? Valeu. Bom, inicialmente agradecer, é um prazer, uma honra poder estar aqui e cada vez mais a gente precisa realmente promover uma interação maior, né, da área pública, área privada. A saúde tem que ser realmente integral e a gente não tem mais espaço para separações, elas têm que realmente ser complementares, né, e atuar de uma maneira mais sinérgica possível.
o segmento de diagnóstico, ele vive isso de uma maneira muito presente hoje, eu posso garantir para vocês. Bom, essa é a ideia que me colocaram aqui para poder conversar um pouquinho, e por mais que seja realmente muito importante esse 786, ampliação do acesso diagnóstico, isso para nós é realmente uma obstinação, é um objetivo assim a ser alcançado de uma maneira muito importante. Pode passar, por favor? Eu não podia deixar de fazer uma pequena apresentação sobre o que Biomanguinhos é hoje para o segmento de diagnóstico. Um cenário que se agravou após a pandemia de Covid-19. Doenças como malária, chagas, dengue, chikungunya, ISTs, tuberculose, hepatites, entre outras, incapacitam ou matam milhões de pessoas e representam uma necessidade médica importante. Mas nós, em Biomanguinhos, que é a unidade da Fiocruz de produção e inovação em imunobiológicos, estamos atentos à vida e saúde da população. Unimos a tradição de uma instituição centenária com a inovação de um olhar voltado para o futuro. Oferecemos kits de diagnóstico que trazem mais segurança à rede transfusional. Fornecem dados confiáveis para a promoção de políticas públicas, como na pandemia de Covid-19, em que mais de 50 milhões de testes foram disponibilizados. Detectam doenças recorrentes ou emergentes de forma rápida e eficaz. Somos incansáveis. Buscamos soluções que atendem à saúde pública e pensem em pessoas, estejam elas nos grandes centros ou nos lugares remotos, sem distinção de classe social, idade, religião ou gênero. Há um pouco de Biomanguinhos em cada brasileiro. Somos Biomanguinhos, somos Fiocruz, somos SUS, somos saúde pública. Biomanguinhos, inovação e produção a serviço do SUS. Um pouco de propaganda, mas acho que é importante, acho que todos nós, principalmente por conta da pandemia, devem se orgulhar pelo papel importante, né, que o SUS, realmente entregou para a sociedade brasileira. Realmente foi muito importante. Mas eu queria voltar àquele ponto que eu falei. Hoje eu posso dizer para vocês, nada do que foi feito ou nada do que se faz hoje existe de forma isolada ou separada. A participação da área privada e a área pública é que realmente permite que possa alcançar cada um desses objetivos. Bom, eu queria começar falando para vocês que, por exemplo, a exigência de crescimento de doenças infecciosas no Brasil já era importante consequências clínicas e econômicas. A situação no Brasil é o seguinte, é muita doença. Nós temos muita doença no Brasil, nós temos realmente uma população doente. Eu vou passar aqui, é só apertar o... Tem que apontar para lá. Isso, passou, tá bom. Bom, para esse caminhão de situações que a gente tem que enfrentar, veja, diagnóstico é absolutamente imprescindível. Eu não vou cansar vocês, mas, poxa, tuberculose, HIV, hepatites e todas as outras doenças, poxa, que afligem a gente realmente é bastante significativo e importante. Mas eu queria ir focando e trazendo vocês para uma situação. Veja, eu queria trazer esse quadro aqui da evolução das tecnologias em diagnóstico e, poxa, eu queria dar dois destaques. Isso a gente começa aqui na década de 60, com as reações de fluorescência, né, com as reações de ELISA, e até radioimunoensaio. Isso vem evoluindo, tá certo? E essa evolução vem se dando
e trazendo realmente diferenciações muito importantes. E eu digo para vocês, nos últimos 15 anos, a gente, poxa, desenvolveu e aplicou mais inovação do que todo o passado, né, nesse segmento. Isso é uma coisa boa para a gente, e isso faz com que a gente tenha aqui algumas introduções de coisas que foram absolutamente importantes para a gente, para a nossa realidade de hoje. Cada vez mais vem atendendo uma necessidade que é o quê? Ampliar o diagnóstico, ampliar a cobertura, ampliar e alcançar mais gente com diagnóstico. Veja, e aí eu destaco para vocês, realmente, na década de 90, com a incorporação dos testes com base em lateral flow, isso foi realmente uma guinada e uma situação importante. Mais para frente, as possibilidades de fazer conectividade, de fazer georreferenciamento, depois, poxa, a visão e a inovação que trouxe com a possibilidade de autotestes, e mais agora, como nossa realidade vigente, né? A incorporação de inteligência artificial para ajudar em análise, para ajudar em encaminhamentos, e também essa questão do telediagnóstico eu queria trazer vocês. A gente podia falar de tudo de diagnóstico, de todas as plataformas e tudo mais, mas eu quero trazer vocês para a plataforma de testes Point of Care. Veja, a aplicação e o uso dos testes Point of Care se dá em todos os segmentos da atenção à saúde. A gente pode ver hoje, mais recentemente, a aplicação nas farmácias, tá certo? Mas veja, com os técnicos de saúde, hospitais, pré-hospitalares, pós-cirúrgico, home care, clínicas de consultórios, isso é muito importante. Profissionais de laboratório, seja os laboratórios periféricos, seja até nos bancos de sangue, e nas equipes pré-natal, tudo realmente, a aplicação dos testes rápidos e dos testes Point of Care tem cumprido um papel absolutamente importante, porque realmente tem dado resultados. Veja, no âmbito público, o Ministério da Saúde possui importantes planos nacionais. Dentro do Ministério da Saúde, dentro do governo, a gente vê e vem utilizando cada vez mais essa plataforma e esse tipo de modelo de teste, porque a gente entende que é o atalho mais importante para que a gente possa realmente alcançar mais gente. Então tem programas estruturantes, né? E muito desafiadores no sentido de combater e controlar tuberculose, atender mais adequadamente, né, as questões de sífilis, HIVs, hepatites. Isso falando em programas estruturados e que tem grande abrangência. Mais do que isso ainda, as unidades básicas de saúde estão assim numa reformulação absoluta. Existe uma política muito afirmativa de dotar todas as unidades básicas de saúde de portfólios de ensaios que sejam absolutamente imprescindíveis, úteis, né? Hemograma, o portfólio de bioquímica e o portfólio de doenças infecto-contagiosas. Então, isso é um processo e uma atitude afirmativa do Ministério. A Secretaria de Atenção Básica de Saúde tem trabalhado junto conosco no sentido de planejar e adaptar os meios para que a gente possa fazer isso. Então, no âmbito público, veja, isso vem em curso, tá certo? Programas assim de toda parte. Mas o que eu queria deixar muito claro para vocês é que, veja, a gente precisa de muito e muito mais. A ideia que eu queria trazer para vocês aqui, essa reflexão, é que a gente precisa de mais. No campo político e estratégico, nós realmente precisamos atuar e investir em pesquisa, ciência e tecnologia, para que essa evolução que eu estava mostrando para vocês se dê cada vez de forma mais rápida e possa ser mais aplicável. Da mesma maneira, investir em parceria público-privada, volto a dizer, ninguém faz mais nada só. E essas parcerias entre público e privado têm que ser incentivadas cada vez mais vir. Investir de ampliar o complexo industrial da saúde, isso vem sendo uma ação afirmativa do Ministério, e o desenvolvimento do país tem um viés e
importante, digamos assim, alavanca no segmento de saúde. Isso é realmente muito importante. Veja, a gente precisa reduzir custo, aumentar portfólio, ter escala produtiva. Isso tem sido objeto de discussão e análise. Investir e incentivar, né, as questões de centrais analíticas, de testagem, logística. E isso não só vem sendo... é a realidade hoje da área privada, né? Mas na área pública isso também está vindo inspirado nas experiências positivas que a gente vem vendo. Ampliar o portfólio de exames e tudo mais, incentivar novas alternativas. Aqui que está realmente o grande mote dessa nossa discussão aqui e dessa nossa apresentação. A gente precisa incentivar e apoiar alternativas e modelos de serviços de diagnóstico novos. E olha, telediagnóstico, testes em farmácias e consultórios, isso tem que estar na nossa. A gente não pode mais segurar isso, porque isso às vezes parece que as pessoas têm um certo receio, mas é um caminho sem volta. E esse é o caminho que vai realmente se traduzir em quê? Em alcançar as pessoas, tá certo? Então é isso a discussão que eu queria trazer. Então, entrando na 786, veja, a gente precisa, sem dúvida nenhuma, né, analisar, incentivar, aplaudir essa iniciativa, porque, veja, se no âmbito público muito já está se fazendo de forma estruturante para poder investir nesse alcance de mais gente, nessa questão de trabalhar diagnóstico como uma coisa cada vez mais presente, na área privada eu acho que isso foi um gol de placa. Por quê? Porque realmente abrir essa possibilidade e trabalhar nesse incentivo, eu acho que isso foi uma forma muito importante que vai realmente se traduzir em benefícios expressivos, tá certo? Veja, como é que a gente faz a realização desses ensaios? As farmácias precisam estar habilitadas, né? As amostras, tal, com sangue, precisa ser, né? Ou sangue como uma amostra primária, ou a questão da nasofaringe, principalmente em função do SARS-CoV, né? E da Covid. Tá bem, isso foi colocado, isso não está absolutamente pronto, isso precisa de alguns ajustes e adequações. Mas o que eu quero trazer aqui para a discussão com vocês é que isso foi realmente um diferencial e um marco muito positivo. E cabe a nós agora, de uma maneira bastante responsável, de uma maneira bastante coerente, de uma maneira bastante robusta, propor os encaminhamentos as aparas e as necessidades de aperfeiçoar isso. Mas o que eu queria trazer para a discussão é que isso é um caminho sem volta. E esse caminho sem volta, ele precisa ser, para que a gente não deixe que esse caminho seja interrompido, a gente precisa fazer isso dar certo, E aí pega o Álvaro aqui que falou de uma forma muito assertiva e brilhante. Veja, isso só vai dar certo se a gente atrelar a oportunidade do diagnóstico na farmácia, mas com um diagnóstico certo, assegurado, tá certo? E para isso a gente realmente precisa de algumas coisas. Eu penso que, poxa, veja, a gente vem discutindo isso um pouco e o Vinícius, talvez na apresentação que ele vai fazer aqui em seguida, ele possa focar. A gente vai, sem dúvida nenhuma, precisar. Veja, tá aqui, ó, como necessidade, como requisito, tá certo? Como requisito ter os programas de qualidade, tá certo? Ter o controle de qualidade interno, porque são elementos absolutamente fundamentais para que a gente possa atrelar a oportunidade do diagnóstico a um bom diagnóstico, a um diagnóstico assertivo. E isso é absolutamente imprescindível, porque se a gente não fizer isso dar certo, não adianta, sabe? A gente ter a oportunidade do diagnóstico e se as pessoas falam, não, eu não vou fazer, porque esse diagnóstico, poxa, não vai me trazer nenhum benefício efetivo. Então a gente, veja,
eu trago vocês a uma responsabilidade coletiva. Nós que somos da área, somos nós que precisamos olhar aqui e ver o que a gente precisa agregar, o que a gente precisa sugerir de aperfeiçoamento, o que a gente precisa para que isso realmente dê certo. Tá certo? E aí eu trago para vocês também esse outro componente, que pode também estar sendo aplicado nas farmácias, mas também pode estar sendo aplicado nos consultórios, nos ambulatórios, né, nas unidades básicas de saúde, como é uma das proposições. O telediagnóstico também ajudaria, é um instrumento que talvez caiba como uma das alternativas de aplicação desse diagnóstico nas farmácias de uma forma, digamos assim, mais assegurada, porque a gente transfere, né, um componente de assertividade do resultado para o quê? Para uma análise de inteligência artificial junto com um analista especializado que pode respaldar e realmente contribuir nessa identificação do resultado adequado, transferindo lá para o ponto de aplicação do teste já um laudo, um pré-laudo qualificado e bastante assertivo. Então, são duas ferramentas que eu trago para vocês. Veja, a conclusão do que eu estou colocando aqui para vocês, e é o meu objetivo aqui, de trazer para uma discussão, é isso, é trazer o seguinte, que o uso realmente dos ensaios point of care, seja em qualquer uma das alternativas, vai ajudar realmente, seja nas farmácias, seja em consultórios de ambulatório, seja nas UBS, seja como autotestes, eles vão, de fato, como consequência objetiva e efetiva, ampliar o acesso diagnóstico no Brasil. Eu penso que trago a vocês e conclamo por uma responsabilidade sobre isso, tá certo? O nosso objetivo é ampliar o acesso. Ampliar acesso com ensaios point of care é um atalho, é uma coisa muito efetiva, mas nós precisamos usar isso com responsabilidade e com os encaminhamentos e respeitando os requisitos necessários para que a gente obtenha resultados realmente efetivos e corretos. É isso que eu queria assim, trazer para a discussão. Muito obrigado, Toninho. Excelente. Convido agora Vinícius Biasoli, CEO da Controlab, que tem passado a sua vida olhando o controle de qualidade de uma forma muito especial, sempre cooperando. Vinícius. Bem, boa tarde a todos. Obrigado por todos estarem aqui. E acho que em algumas palestras que eu assisti, todo mundo falou que tinha algo, um lado bom de ter ocorrido a pandemia, o Covid. Foi a união, mudança, né, oportunidades que abriram aí. E eu acho que a gente está aqui hoje, essa é uma oportunidade. Nos uniu CBDL, SBPC, no programa do teste Covid, quando a gente passou a nos debruçar sobre os novos testes que estavam entrando, que não existiam, né? Metodologias já existentes, mas não para aquele exame. E a palavra do Dr. Álvaro foi brilhante, né? A gente está aqui para mostrar, demonstrar os bons, né? Os resultados bons, né? O problema a gente vê no dia a dia, né? Então a gente precisa saber aonde buscar esses dispositivos. E os dispositivos que nós estamos falando para acesso, como o Toninho, parece que eu vou pedir para voltar a apresentação do Toninho, que está brilhante aqui, de acesso, né? É muito importante. Eu tenho certeza que todos passaram em alguma farmácia para fazer o teste Covid, porque ou precisava ir viajar, entrar no avião, não estava querendo naquele momento contaminar ninguém dentro de casa. Então, o acesso foi muito importante. O autoteste, então, em casa, muito importante. Na Control, a gente tinha uma rotina muito grande de fazer testes de PCR antes do antígeno. Era muito trabalhoso. Então, a gente precisa, sim, fomentar. E foi aí que uniu nós todos aqui hoje. Eu fico muito feliz porque
O Tuninho eu conheci quando a gente começou a falar sobre testes sorológicos, né? O Ministério da Saúde, junto com a Fiocruz, já tinha um programa de testes sorológicos em banco de sangue. E, nesse momento, a Fiocruz, mesmo existindo esses testes, né, esse programa de ensaio de proficiência, ele apoiou a existência do programa de ensaio de proficiência da Controlab. Né? É muito importante isso, essa palavra do Tuninho, em juntar o público e o privado, ela é necessária, senão a gente não chega em lugar nenhum. Então, a gente conseguiu agora, acho que a 786, com todo mundo indo na Anvisa, dizendo que precisava, ela foi startada em 2019, essa conversa, né, sobre TLR. Hoje em dia não tem mais TLR na RDC, sobre o Pocket. Começou lá que era uma inovação, na verdade, já é muito antigo, o Toninho deve saber mais do que eu, o tempo que já existia. Agora que nós estamos usando mais e precisando usar mais. Então, bem, Vinícius, já está funcionando aqui? Já. Bem, a Controlab tem 46 anos de experiência, são mais de 3.500 tipos de exames diferentes, possuímos 4 acreditações, e nesse ponto é interessante porque eu participei nas BPLs. A BPL nasceu no Inmetro, a discussão sobre boas práticas de laboratórios clínicos, onde a SBPC estava presente, as outras sociedades, SBAC, estavam presentes, e naquele momento, foi acho que na década de 90, e essa era uma discussão, teve algumas missões internacionais. Abriu muito a perspectiva da gente, a gente acabou que, acho que foi em 99 a Anvisa é fundada, e durante esse período, 99 eu acho mais ou menos, e ela veio a fazer a regulamentação de laboratórios clínicos em 2005, que é a 302. A gente vai falar dela, né, a nova, agora a 786. Então, essas 4 acreditações foram durante esse período, desde que começou o BPL até a atuais. São mais de 20 anos de acreditação e foi o fundador da Controlab, Márcio Biasoli, ele sempre não só queria a qualidade para os laboratórios, como queria e fomentava a qualidade e o desafio de buscar essas qualidades. E são acreditações internacionais que fizeram a gente em 29 países. Então, a gente está em 29 países justamente por causa dessas acreditações. Então, qualidade, ela é importante e ajuda a gente a vender, ajuda a gente a avançar em novos mercados. Ah, é para ir? Ah, tá. Foi? Foi. Bem, acho que foi ele. Bem, então a gente tem serviços que são os mais conhecidos, ensaio de proficiência, material de referência, que são os controles internos, hoje com materiais de referência certificados e indicadores laboratoriais. Segmentos de atuação são, além de laboratórios de análise clínicas, hemoterapia, veterinária, alimentos, laboratórios de pesquisa e desenvolvimento, onde tem laboratório, a Controlab está. A gente tem parcerias com a SBPC, são recentes a parceria da SBPC, só há 46 anos é a nossa parceria, e Sociedade de Medicina Veterinária, a Fiocruz, e mais recentemente a Public Health England, com a parte da microbiologia. Bem, alguns slides eu pedi para a gente cortar, porque senão não vai sobrar tempo para o debate. A 786 ela amplia o acesso com qualidade. Como ela faz isso? Ela reforça a qualidade em exames para todos os tipos de estabelecimento. Ela amplia não só os estabelecimentos, mas ela reforça em alguns pontos importantes que faltavam ainda na 302. Então, essas é onde os laboratórios clínicos estão mais presentes. Né? Promove a utilização de indicadores de comparação. Foi interessante essa inclusão na RDC, porque ela fomenta, né? Não é uma obrigação, mas ela fomenta a necessidade do estabelecimento olhar os seus números. 302
ela tinha um indicador que era de notificação compulsória. E agora ela amplia para novos indicadores, porque a gente precisa saber onde o paciente está, a necessidade, na verdade. Então, mas uma das grandes inovações foi esse estímulo de novos exames em pocket. Eu acho que a gente verá um aumento enorme desses dispositivos e essas soluções. A Controlab tem tido uma demanda muito grande. A gente acha que o número é 40, daqui a pouco está em 100, né, de novos exames para esses dispositivos. E não adianta a Controlab estar fazendo o controle interno como ele faz com exames de alta produtividade, né? Precisa ter uma diferença para exames de pocket. E aí é o que fomenta a gente, está todos aqui juntos. Fomenta a qualidade de exames nos pockets pelos fabricantes. Esse foi um trabalho feito, CBDL, Controlab grande, com a necessidade de fazer com que esses dispositivos estejam mais prontos, seguros para os estabelecimentos usarem, né? O paciente que passa num desses estabelecimentos é diferente do paciente que passa dentro de um hospital, dentro de um consultório, dentro de um laboratório. Então, ele fomenta essa qualidade. Então, a gente, por favor. Opa. Isso. E aqui a gente, a gente junta todos nós nesse programa de certificado lote a lote, que é para a gente, nessa discussão que a gente teve agora, esses 3 anos com a 912 até a 786, foram levados diversos resultados de desempenho entre pocket e equipamentos de automação. E em todos eles a gente vê uma sinergia muito grande, resultados muito parecidos, variações parecidas, mas é claro, né, a Controlab ela atua hoje em laboratórios clínicos e hospitais. Então, esses pockets estão mais nesses estabelecimentos. Mas, mesmo assim, a gente ainda vê variações que não são aceitáveis em alguns dos dispositivos. E esses resultados foram apresentados para a Anvisa, por isso que é muito importante a gente estimular que essas regulamentações tenham esses indicadores para que eles possam nos basear a levar informações quando a gente estiver conversando com os órgãos regulamentadores e poder ajudar na regulamentação. Então, com isso, essa união ocorreu junto com o programa, né, de teste COVID, que foi visto, sim, que existia, mas é um momento muito diferente do que a gente vive agora. A gente viu muitos lotes, tinham fornecedores que tinham quase 20 lotes no mercado naquele momento. Então, é claro que estava precisando produzir, não dava para fazer isso, parar isso para a gente. Então, a melhoria era contínua. E o programa, a gente apoiou esse programa justamente por isso. Então, agora é um momento, é um marco. A 786 trouxe um marco pela 302 e reforçou agora com a 786. Excelente. Okay. Eu convidaria, na verdade, pode ficar para vocês sentarem aqui na frente de forma normal, agradecendo a cada um pelas brilhantes apresentações. Eu acho que hoje a gente está tendo uma visão muito completa das grandes oportunidades para a expansão da testagem. É a primeira apresentação na parte da manhã, mostrando o impacto que a 786 vai ter, e aí o papel das farmácias nessa redução de fricção na jornada do paciente. E acho que agora nós evoluímos ainda um pouco mais, mostrando o papel do laboratório de integrador desse novo formato e desse novo sistema, da própria indústria buscando cada vez mais soluções e dando alguns passos a mais, indo para o telediagnóstico, para a importância da inteligência artificial, os algoritmos, como que a gente pode usar isso até para trazer, de fato, um benefício ainda maior, sem esquecer a questão da qualidade. E qual é o papel, seja do importador, seja do fabricante, dentro desse cenário. Então, acho que a gente tem aqui consegue vislumbrar aí uma série de oportunidades e que a gente precisa. Agora, uma que você falou agora, Vinícius, e aí eu já abro para a discussão, é sem sombra de dúvida a gente se aperfeiçoar, e a gente estava discutindo no almoço, na questão do point of care.
seja no aprendizado sobre as novas tecnologias disponíveis, seja na utilização correta, entrando inclusive no mérito do choosing wisely, quando usar, quando não usar, como usar, né? E treinando os vários profissionais que estarão habilitados. E aí uma quebra de paradigma de fato. Quer dizer, que foi um pouco a discussão que o Dr. Daniel trouxe, acho que até antes, ou já nem me lembro mais quem falou, dos novos profissionais que têm que estar capacitados também a abrir. E aí a união de esforços dos vários profissionais de saúde, né? Então, Álvaro, até para os seus comentários, o que você enxerga de tudo isso e qual o papel da SPPC nessa mudança aí que a gente está adentrando a partir de agora? Bom, o papel fundamentalmente agregador, né? Nós temos que agregar todos esses atores da saúde dentro da questão do laboratório, pelo fato de que essa é a nossa vocação, né? Quando a gente escolhe a especialidade de trabalho, o laboratório, somos nós que chamamos a responsabilidade de fazer isso bem feito. E isso significa fazer isso bem feito nas novas formas que estão surgindo, né? O próprio conceito do Point of Care, apesar de não ser novo, né, as pessoas conhecem Point of Care, né, testes de gravidez estão, e na forma de autoteste estão nas farmácias no Brasil desde 1978, né, sempre se cria uma certa fumaça quando a gente fala de Point of Care, né, assim, uma certa confusão. E nessa confusão a gente tem que separar bem, primeiro, treinando o profissional que vai solicitar, que eventualmente vai executar, quais são as limitações daquele teste, quando pode fazer, quando não pode fazer, mas principalmente, né, dando a esse profissional a real dimensão do que é o diagnóstico, que é dado por um dispositivo pequeno de 5 centímetros na mesa do consultório dele. Tem tanta importância quanto para um paciente e para a jornada do paciente, quanto um diagnóstico que a gente faça num grande sistema automatizado dentro do núcleo técnico de um laboratório. Então, esse é o primeiro ponto. Se eu tenho a ideia dessa dimensão, eu vou ter a ideia, então, dessa importância, eu vou dar a devida, exata proporção também no controle da qualidade daquele resultado. Quer dizer, então, eu não vou achar que é um teste de segunda linha. Que era um medo, inclusive, quando, no começo da Covid-19, a gente tinha medo que a enxurrada de testes de qualidade, né, duvidosa, para dizer o mínimo, pudesse arruinar uma ideia. As pessoas ficassem com aquela ideia, falando assim, olha, isso é um testezinho rápido de farmácia, isso é uma porcaria, isso não vale nada. E lá no pronto-socorro, quando a gente precisasse usar, o paciente fala assim, não, doutor, esse resultado eu não aceito. Lembrando que, por exemplo, a maior parte dos laboratórios de hospital usam Point of Care para dosar troponina, marcador de isquemia cardíaca. Quer dizer, é aquilo que vai decidir fica internado ou não fica, vai para o cateterismo ou não vai, é um Point of Care. Então, para a gente não desmoralizar, foi uma das ideias desse programa também. Ou seja, para encurtar a história, a nós que temos toda essa experiência no manejo do diagnóstico laboratorial, temos que incorporar essa forma não tão recente de fazer exames, mas a forma mais recente da gente chegar ao paciente que precisa do diagnóstico. Então, as novas formas que nós vamos nos inserir. O desafio é grande? É enorme, né? É enorme, né? Veja, demorou em 46 anos, agora a gente tem 183 laboratórios acreditados pelo PALC. É um número sempre mágico, entre 15 e 16 mil, né, 18 mil, dos laboratórios do Brasil. A nossa, em compensação, né, um número que a gente se orgulha bastante, né, no Controlab SPPC, é que mais ou menos 65% dos exames liberados no Brasil estão dentro do programa do PALC, né? Então, para encerrar, a parte é essa dimensão que eu queria colocar, esse novo desafio que a gente estamos todos juntos aqui para trabalhar. Excelente. Toninho, como que você enxerga o papel do fabricante dentro desse novo cenário? Eu sei que vocês têm pensado fora da caixa. Até se você quiser, de forma rápida, falar um pouco, que não é mais só reagente, não é mais só equipamento e reagente, é sistema e muito mais, né? Perfeito. Exato, é uma oportunidade muito legal que você está trazendo aqui para a gente, porque, veja, eu sou produtor também. Então, poxa, a minha grande preocupação
realmente passa um pouco, margeia um pouco essa discussão aqui que foi colocada pelo Álvaro. Por quê? Porque, veja, é um instrumento poderosíssimo, é um instrumento, poxa, os testes point of care realmente podem fazer grande diferença em diversas ações de saúde. Mas ele fica em risco à medida que a gente tem esse tipo de situação. À medida que a gente pode perder esse instrumento, por quê? Pelo oportunismo de fabricantes, né, que não querem se submeter a uma avaliação de qualidade, para que possa realmente ter um produto assegurado. Então, há necessidade de ter uma sinergia e uma espécie de compromisso entre quem usa e compra e usa, entre quem produz, entre quem controla e quem pode garantir ou certificar que aquilo tem um padrão e que vai entregar aquilo que se propõe. Porque se a gente não tiver isso, a gente vai acabar caindo na situação que a gente diz da coisa. Não, isso não serve, isso não dá um bom resultado. Eu vivi desde os primórdios o desenvolvimento dos ensaios de lateral flow. De fato, eles começaram com algum gap aí de desempenho em comparação com os testes tradicionais laboratoriais. Mas a evolução nesse campo foi absurda, vocês não têm noção. Hoje, os ensaios point of care, eles podem ter, e muitos têm desempenhos muito mais ainda, com maior sensibilidade e especificidade do que os tradicionais laboratoriais. Então, a gente tem uma ferramenta muito poderosa na nossa mão, mas a gente precisa, de forma muito com sinergia, utilizá-la de forma adequada. E aí é por isso que eu levanto a bola e sempre quero incentivar muito. Nessa legislação, está falando, precisa ter. O produtor precisa submeter, porque, olha, na produção, e lá o produtor, ele faz os controles de qualidade. Todo mundo faz. Mas eu preciso que um terceiro venha e me chancele, tá certo? Para que o sistema possa ter a confiabilidade. E aí é que está. A gente precisa ter produtores que entendam essa posição e que incorporem essa prática, que só traz benefício. Porque isso é um passo a mais? É um custo a mais? Mas isso se traduz em muito benefício, porque a gente vai tirar quem não faz direito, a gente vai tirar o que não serve, e aí a gente vai beneficiar quem está usando o teste. Esse é o segredo. Então, veja, é por isso que eu digo assim para vocês, é muito, muito, muito importante que a gente tenha esse espaço de conversa, de diálogo, e que a gente possa colocar isso na mesa e corresponsabilizar a todos, porque o resultado, a gente precisa ter o compromisso com o resultado final, melhor possível, e ele passa obrigatoriamente por todos os atores que compõem essa cadeia. Excelente, excelente, Toninho. E, na verdade, agora a gente fica com o Vinícius, e exatamente que a gente já tem um acordo de cooperação, um acordo guarda-chuva para a CBDL. Você é membro também da CBDL agora, e todos os outros fabricantes importadores, a maioria do mercado é. A ideia é começar com um bom programa que possa ajudar nessa análise lote a lote e que dê esse parâmetro para quem está ali na frente, na farmácia, no consultório, como um parâmetro mínimo para começar. E, Vinícius, se você pudesse falar até as vantagens que isso pode trazer em termos de compilação dos dados que a gente vai ter, né? E a segurança que vai dar para o usuário ali na frente, além, obviamente, de atender o regulamento da 786 que permite e indica isso. Né? Eu não lembro, quando a gente começou lá na 912, discutir esse assunto, querer diminuir o controle de qualidade no estabelecimento, eu acho que foi você que comentou, falando assim, mas esse é o negócio da Controlab. Sim, esse é o negócio da Controlab, mas a gente sabe que tem diversos estabelecimentos que não utilizam. Né? A gente tem bons prestadores que utilizam. Então, a gente tem que privilegiar os bons prestadores. Né? E o Toninho falando, né, desses dispositivos, quando iniciou,
A própria Fiocruz tem um programa que é só para alguns testes, né, que é de avaliação dos kits para registro, para poder entrar no mercado. A gente está com um trabalho agora sendo desenvolvido, comparando esses trabalhos que a Fiocruz realiza, e é um trabalho exemplar, porque ela faz com que tenham dispositivos seguros e as pessoas confiam naqueles testes que estão no mercado, como o autoteste ou como os testes rápidos que foram avaliados para a Fiocruz. Vindo juntamente, logo depois, né, a gente começou com o teste Covid e ele vem agregar aí, né, vem fazer, na verdade, foi interessante a Visa nos escutar e falar assim, não, isso é voluntário, porque os kits vão continuar sendo comercializados e a gente vai acabar fazendo para alguns que quiserem, na verdade, reduzir custo, né, para os laboratórios e aumentar confiança. Então, o trabalho nosso vai fazer com que convidar eles a estarem nesse grupo e fazer esse trabalho, trazendo os pockets mais seguros nesses estabelecimentos. Não, é excelente, é isso mesmo. E, na verdade, a ideia é que a gente está num momento de grande mudança em que o autocuidado começa a fazer parte integrante do dia a dia do cidadão, ali na ponta. Essa preocupação com a prevenção e a mudança de paradigma da doença para melhor qualidade de vida, maior longevidade, ter uma condição melhor. O Sérgio falou há pouco que ele quer chegar aos 104 anos com uma boa qualidade de vida, então tem que ter essa mudança mesmo. E acho que faz um pouco esse papel, que a gente está mudando o cenário. Se alguém acha que o mercado diagnóstico no Brasil é grande hoje, na verdade não é, ele é muito pequeno. A gente mal coça no potencial que o mercado tem. E lembrando que todo o crescimento em diagnóstico, ele significa, sinto muito para a indústria farmacêutica, significa dizer que vai diminuir o mercado farmacêutico. Quer dizer, a gente acaba, de alguma forma, evitando terapias mais longas, mais sofridas, talvez, intervenções maiores, graças ao quê? A um diagnóstico precoce e preciso. É isso que pode, de fato, fazer toda a diferença. Antes de terminar aqui e passar para as considerações finais, eu gostaria de saber se alguém da plateia tem alguma questão, alguma dúvida, algum comentário. Se vocês quiserem, é uma grande oportunidade. Se não, eu pediria para vocês fazerem seus comentários finais, agora começando do Vinícius para cá. Oi, desculpa, Wagner. Bem, sou Wagner Garcia, né, da Plastlabo. Eu só gostaria de me juntar às ideias, né, de todos que estão aqui presentes, principalmente os palestrantes, alguns eu conheço já de longa data, né, e fico muito feliz em saber que esse trabalho está sendo desenvolvido, por quem está sendo desenvolvido, pelas empresas que estão envolvidas, e eu jogo com bastante gratidão que isso venha acontecer, porque o diagnóstico laboratorial precisava realmente de um diferencial. Parabéns a todos vocês e esperamos que isso aconteça num prazo muito rápido, que treinem muito bem as pessoas que estarão envolvidas no desenvolvimento desse processo, para que a gente não tenha nenhum retrocesso. Parabéns. Excelente. Obrigado, Wagner. Muito bom. Vinícius, suas considerações finais? Pegando a palavra do Wagner, é bom ouvir isso, porque acho que todos que estão aqui têm muito conhecimento e muito a colaborar. O Tuninho, lá com a produção, quando a gente conversou, eu falei, cara, Tuninho, você precisa estar junto nesse desenvolvimento do protocolo que a gente desenvolveu, que tem referência internacional, mas que a gente não precisa de referência internacional muito. O Brasil já é uma referência internacional na realização de exames, temos muita experiência, muito conhecimento para isso. A SBPC, eu tiro o chapéu para a SBPC, tem um congresso fabuloso, profissionais excelentes. Então, eu acho que essa união da indústria, conhecimento para o uso e necessidade do exame, junto com a SBPC e com a Fiocruz, eu acho que é imbatível isso. Já deu certo, ela não tenho dúvidas disso. Tá bom, só realmente eu
gostaria só de reafirmar realmente isso. Eu acho que essa sinergia que está se estabelecendo aqui, eu acho que realmente é o segredo para que a gente possa alcançar o objetivo maior, que é ampliar o alcance do diagnóstico para a população em geral. Eu acho que realmente faltava esse elemento aí, que é outras alternativas, né, de aplicação dos testes rápidos, e essa legislação está nos dando essa oportunidade. Vamos utilizá-la, tenho certeza, de uma maneira sábia, para que ela realmente possa cumprir o papel que se pretende, que é realmente ampliar o acesso e dar às pessoas um diagnóstico seguro e de qualidade. Bom, mais uma vez agradeço e veja que interessante, nessa mesa nós temos 3 atores de pontos diferentes da cadeia. Quem faz o exame, quem produz o exame e quem faz o controle do exame, né? E veja que aqui nós convergimos, quer dizer, então isso é uma coisa rara, uma coisa interessante, né, de acontecer na nossa sociedade, onde geralmente cada um quer ver o seu lado e não pensa no outro. Mas eu vou semear a cisânia e discordar do Carlos do que ele falou a respeito da indústria farmacêutica, que ela vai temer pelo fato da gente fazer mais diagnóstico. Eu acho que não, Carlos, porque quanto mais diagnóstico a gente fizer, a gente vai mudar o foco. Então, em vez da gente ter que brigar por aquela terapia de alto custo no final de um processo, pense na doença aterosclerótica que culminou com um infarto. O indivíduo vai lá, ganha 3 stents, ganha uma cirurgia de revascularização, sendo que o problema dele não começou naquele momento, começou há 30 anos antes. E que se ele soubesse que há 30 anos antes ele tinha dislipidemia, que ele tinha diabetes ou pré-diabetes, ele já começaria a usar, tomar medidas, inclusive medicamentosas, de baixo custo e grande efetividade por um longo período de tempo, que eu acho assim, não vou me atrever a fazer essa conta de farmacoeconomia aqui, mas acho que é vantajoso para todo mundo no sistema. É sustentabilidade da indústria farmacêutica, da de diagnóstico e da saúde do paciente, né? E a razão para a gente convergir, Álvaro, é muito clara, é o foco no paciente. Acho que finalmente a gente conseguiu mudar e evoluir para um foco muito claro de toda a cadeia de valor naquele que é o indivíduo lá, objetivo final. Então, gente, com isso eu agradeço a vocês muito pela atenção, pela preparação, pela paciência. Esse material que está sendo filmado hoje, ele vai ser divulgado amplamente. Acho que a gente sai daqui com alguns compromissos no fio do bigode, né, Álvaro? Então, isso é muito bom. Acho que para a gente... É só você, por isso que eu falei. Então, isso para a gente é muito importante. E aproveito para convidar todos agora para as 4 horas. Nós teremos outra mesa redonda, aí trazendo o contexto da ética e da integridade para a sustentabilidade do sistema. Então, estão todos vocês convidados também para fazer parte nessa mesma sala. Muito obrigado e parabéns pelos pontos.